Muito bem. Luzes acesas, motores aquecidos, Bíblia na mão, Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nesse começo de ano, nós temos desafiado a igreja a pensar em coisas, em situações, em circunstâncias que às vezes são comuns à nossa vida. A gente até se adequa a essas coisas, mas o desafio tem sido olhar para elas e às vezes entender que nós não podemos permitir que elas continuem na nossa vida. Então, ao longo de janeiro... e antes que você diga assim, nossa, mas o mês de janeiro já está acabando, é o último domingo hoje. Quero dizer para você que ainda dá tempo de rever algumas coisas. Ainda dá tempo de repensar algumas coisas para 2023. Inclusive, o domingo passado eu falei, olha, quando você tomar decisões, tome decisões com o pé no chão. Para que você, porventura, ao tomar tais decisões, não incorra no risco de parar no meio do caminho, de largar a peteca no meio da jornada. E eu quero fechar hoje falando com você sobre um mal que não visita só a vida alheia, mas que visita a nossa vida. Quero falar com você sobre inveja, aproveitando o tema de hoje em diante, inveja nunca mais. Inveja, na verdade, pode ser resumido como o desejo, a vontade de que o outro que está um pouquinho à frente ou acima, porventura caia de onde está e chegue ao meu nível. Às vezes o outro está um pouquinho distante ou está um pouquinho acima e aquilo me incomoda tanto que eu sou consumido por aquilo. E antes que você, porventura, ache que inveja é um problema pequeno, vou usar uma expressão que eu li em um livro essa semana, onde o autor disse assim, é uma expressão antiga, a inveja não é problema de pequena monta. O que significa? Não é pequeno. Parece que não traz peso, mas a inveja é um problema sério. Porque caso você não se lembre, foi a inveja que originou o primeiro assassinato da história. Foi a inveja que levou Caim a tirar a vida de Abel. Se você acha que a inveja é pequena, vale lembrar que foi a inveja que levou os irmãos de José, lá em Gênesis, a vendê-lo como escravo para o Egito. A inveja levou Saul a tentar tirar a vida de Davi várias vezes. A inveja visita o coração de gente perversa. Mas às vezes, a inveja visita o coração de gente que teme a Deus. A inveja visita o coração do incrédulo. Mas ela também visita o coração do que crê. E sabe qual é o grande problema? É que não é lá muito fácil lidar com a inveja. Porque a inveja, tão perversa que é por si só, ela nunca vem sozinha. A inveja vem quando, em vez de mãos dadas com o ódio, a inveja vem por vezes em parceria com o desejo de vingança. A inveja nunca vem desacompanhada.
E aí você está pensando assim, mas, em sabendo disto, o que farei eu? Tendo em vista que o meu coração vez por outra, posso contar um segredo para você? Você promete que você vai ouvir o resto da mensagem se eu contar um podre meu para você? Você promete que você vai ouvir? Combina, fala para mim que sim. Eu vou te contar, isso aconteceu ontem. O sermão estava pronto já. Estou na rodovia Dom Pedro. E eu só me dei conta disto hoje de manhã. Estou na rodovia Dom Pedro. Com o meu Fiesta 2000, já não sei mais nem o ano que é o carro. O meu Fiestinha. Vidros abertos, olhando lá na frente a chuva que está vindo. De repente, na outra via, no mesmo sentido, porque eu estava na paralela, o indivíduo passou na expressa. Eu ouço a aceleração de um carro, a todo vapor. Quando eu olho, e ele vem dando luz para todo mundo sair do caminho. Uma BMW conversível. E dando sinal e todo mundo saindo, mas quando eu reparei, o carro conversível estava com a capota aberta. E aí no meu coração veio assim o seguinte sentimento. Tomara, você ia ter esse sentimento. Você ia ter esse sentimento. Tomara que comece a chover. E eu vou piorar o pecado. Eu acelerei para ver se realmente a chuva ia chegar antes da capota subir. Bom, eu não sei o desfecho da história, não sei se molhou, se não molhou, mas hoje de manhã, enquanto eu estava revendo aqui, eu disse, é verdadeiro. O coração de perversos e o coração de tementes a Deus, por vezes é assaltado pela inveja. E você está dizendo, e como é que eu posso dizer inveja nunca mais, diante desta possibilidade? Então eu quero convidar você para o Salmo de número 37. E o que é o Salmo 37? O Salmo 37, se você está com a Bíblia aberta, talvez seu aplicativo é no celular, você vai reparar que ele é um salmo escrito por Davi. E o Davi talvez já tivesse lá a minha idade, apesar de eu achar que eu sou novo. Detalhe, se você não sabe, aproveitar que o Wagner não está aqui hoje, vi uma pesquisa esses dias dizendo que agora são considerados jovens os que têm entre 18 e 66 anos. Então, se você está nesse rol, estamos juntos. Davi já é um homem maduro, com 50 e poucos anos, e ele está escrevendo o Salmo, possivelmente, com passagem de bastão para o seu filho, Salomão. Dizendo para Salomão o que importa da vida e o que não importa. Salomão assumiria o reino e se depararia com inúmeras realidades. E aí o Davi escreve para dizer para ele, tem algumas coisas que valem a pena e outras não. Então quero convidar você a acompanhar comigo, eu vou ler apenas os versos 1 a 11, que é a primeira parte do Salmo, onde ele fala assim, olha, preste atenção agora, não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde eles logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, deleite-se no Senhor, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele, o Senhor, deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, porque isto só leva ao mal. Lembre você que os maus
serão eliminados, mas os que esperam no Senhor. Isso é uma promessa repetida por Jesus no Sermão da Montanha. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, eles não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão do pleno bem-estar. Por onde que nós vamos começar a olhar o Salmo? Pelas beiradas. E aqui eu quero fazer para você entender duas pontes com outros dois salmos para você compreender o conceito. O Salmo 36, por exemplo, começa falando exatamente nos seus primeiros versos sobre como é a vida de algumas pessoas, que elas não são somente perversas, elas são, além de perversas, arrogantes, ou arrogantes. Gente que na vida acha que está acima do bem e do mal. Gente que na vida acha que tudo se resolve com uma carteirada. E para alguns se resolve mesmo. Gente que o Salmo vai dizer não está preocupada com o pecado, porque não teme a Deus. Tudo bem, eu sei que esta parte do Salmo para você é ok, é sem problema. Mas a outra ponte agora vai ser ligada com o Salmo 73. Porque no Salmo 73, o salmista, e no caso lá é Asaf, o autor do Salmo, ele fala que ele viu os arrogantes fazendo coisas que o desconcertaram. Ele diz, eu vi o ímpio, o indivíduo perverso, fazendo coisas que me desorganizaram a vida. E ele vai dizer, por quê? Porque o ímpio, por vezes, ele não sofre como o justo, o que teme a Deus. E ele vai afirmar assim, trazendo para os dias de hoje, o ímpio não fica na fila. O ímpio tem sempre um esquema. O ímpio não está preocupado com o leão do imposto de renda. Ele tem sempre uma maneira de contornar isso. O ímpio não está preocupado em estar casado com alguém e ter um relacionamento ou alguns relacionamentos fora do seu casamento. E para ele está tudo bem. E ele administra isso sem fazer força nenhuma. Enquanto o justo sai do trabalho e põe a mão nos bolsos para ver se não está levando um clipes embora que não é dele, enquanto o justo tem esse nível de preocupação, o ímpio tem tudo acertado. E aí, enquanto o justo está preocupado em como que ele vai pagar o seu IPTU, o ímpio não está nem aí com o que vem no IPTU. E a crise dos salmos, por vezes, é esta. Bem como a sua e a minha crise, em alguns momentos, quer você admita isto ou não, se estabelece aí. Por que que eu, que corro tanto, não consigo, e o outro chega lá? Então o Davi já abre aqui o Salmo 37 dando um conselho muito pontual. E repare você que este conselho, ele transcende aquilo que a gente consegue enxergar. Ele afirma assim, ó, não se aborreça. O que deve ser entendido da seguinte maneira, não deixe o seu coração inflamar com inveja. Não deixe o seu coração desejar aquilo que o ímpio tem. Não se aborreça por causa dos homens maus. Porque quer você perceba ou não, quer isso dure a vida toda ou não, o ímpio
como a relva logo murcha. Está chovendo um absurdo. Você corta a grama num dia, 3 dias depois, o mato já está lá. E você está dizendo assim, mas a gente não vem se aparar lá o gramadinho em frente de casa. O pessoal trabalha pela cidade, aí parece que corta a grama o dia inteiro e tem grama. Pois é, está chovendo. Mas calma, vai parar de chover. E quando você menos parar de se ligar naquilo, seca tudo. Então o salmista está dizendo assim, no caso Davi, não se aborreça por causa dos homens maus, não. Você está indignado? Fica indignado, não. Como a relva vai passar. Tá, tudo bem, mas enquanto isso, como é que eu vou viver então? Porque você há de convir comigo que viver essa vida não é fácil. Como é que eu vou lidar com os meus dias? E aí então o Davi diz, muito provavelmente ao seu filho, coisas que são altamente pertinentes, que eu não vou chamar de recomendação, mas vou denominar como encorajamento ao longo do Salmo. E o que é isso? Primeiro ele diz o seguinte, ó, confia no Senhor, verso 3, confie no Senhor e faça o bem. Eu sei que você vai dizer, mas confiar tem hora que é muito difícil. Porque a perversidade ao redor passa no âmbito da impunidade. É verdade. E lá no Salmo 73, ele está tão indignado com isso, a ponto de ele dizer assim, ó, quanto a mim, no verso 2, os meus pés quase tropeçaram. Sabe por quê? Enquanto aquela BMW passava 130 talvez do meu lado, a grande verdade é que eu, por um minuto, queria estar dirigindo aquele carro. Então ele diz assim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Ah, tem um esquema que se eu entrar naquele esquema lá no trabalho, aquilo vai mudar a minha vida. Eu sei como eu posso contribuir naquele esquema. A recomendação do salmista é pontual. Confie no Senhor. O que é esta confiança? É mais do que confiar naquilo que Ele vai fazer. É confiar em quem Deus é, a despeito do que Ele fará. É esse o chamado para a confiança. E enquanto nós confiamos, Ele sugere uma ação construtiva. Ele diz assim, confie no Senhor, e enquanto isso, você faz o bem. Não importa o que Ele vai fazer e nem quando. Mas você que confia, viva de maneira digna, faça o bem. Glorifique a Deus por meio da sua vida. Glorifique o Senhor por aquilo que você faz. E não só por aquilo que você crê. Então, primeiro, confie no Senhor. E faça o bem. Mas olha que ele traz um segundo encorajamento, porque ele fala assim, além disso, deleite-se no Senhor. Normalmente eu digo para o pessoal encontrar uma posição confortável, mas eu quero fazer uma pergunta para tirar o seu conforto nessa manhã. O que enche o seu coração? O que toma conta do seu coração, a ponto de você dizer assim, nossa, tem uma coisa que eu faço, ou que acontece por vezes na minha vida, que aquilo
é assim, me satisfaz de forma plena. O que satisfaz você plenamente? Antes de você responder, quando estou fazendo essa pergunta para você, eu penso no mundo ao nosso redor. E na dificuldade que todos nós temos de nos satisfazermos. E quando eu falo da dificuldade que temos de nos satisfazermos, eu me lembro de algo que acontecia com os meus filhos quando eles eram crianças, porque agora eles já não são mais crianças, né? É bom deixar registrado. Todo mês havia um combinado de ir, qualquer semelhança é mera coincidência, uma vez por mês, ir ao McDonald's. Mas não era só ir ao McDonald's, era ir ao McDonald's para comer o famigerado McLanche Feliz. Eu queria saber quem foi o infeliz que criou isso. Se você não sabe, o McLanche Feliz vem sempre acompanhado de um brinquedo, que é o brinquedo do mês. Aí pergunto para você, você acha que a criança vai ao McDonald's para comer o lanche ou para comprar o brinquedo? Você já sabe a resposta. Era isso. Todo mês, tem um brinquedo tal, vamos, tal dia, não sei o quê. Mês inteiro eles falavam no ouvido da gente, vamos comer, tem o brinquedo tal, do desenho animado assim, assim, assado, não sei o quê. Até que chegava o dia do famigerado lanche. Feliz. E aí quando vinha-se com a bandeja até a mesa, olha, era um suplício fazer comer o McLanche, vocês vão chegar lá, calma. Comer o McLanche Feliz. Enquanto isso a criança está com o brinquedo lá. O brinquedo voa, o brinquedo anda no chão, o brinquedo sobe a parede, o brinquedo... Sabe quanto tempo dura isso? O tempo do lanche. Porque quando chegava em casa, aquele brinquedo já tinha destino. Ao entrar no quarto, ele ia parar em uma caixa com vários outros brinquedos dos meses anteriores. E eles nunca mais seriam lembrados e nem desejados. No fundo, isso é um bom retrato da vida humana. Então, quando estou perguntando para você, o que satisfaz o seu coração? O que satisfaz a sua alma? O encorajamento do salmista é simples, ele fala assim, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, seja Deus a fonte da sua satisfação. E às vezes a gente vive num mundo e numa vida em crise, porque a gente está meio que vivendo nesse universo McDonald's, tentando achar qual vai ser o McLanche Feliz no mês seguinte para a gente se satisfazer. Quando talvez nós devêssemos olhar, por exemplo, para a realidade do Novo Testamento, onde Paulo, o apóstolo, na sua carta aos Filipenses, fala para nós o que é de fato alegria. E para dizer o que é alegria, lá no final, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 13, mais ou menos, 14, ele vai dizer assim, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai continuar dizendo, eu aprendi, porque eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é abundância. Em boa tradução para você, ele está dizendo assim, a minha satisfação não está nem na fome e nem na abundância. E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não são palavras mágicas. Isso tem a ver com conhecer Deus e se alegrar em Deus. Você vai dizer, mas onde foi que Paulo aprendeu isso? Eu acho que ele aprendeu isso na segunda carta aos Coríntios. Quando em sofrimento ele pede socorro a Deus, e o Senhor responde a ele assim, você está sofrendo? Está doendo?
fique em paz, porque a minha graça te basta. A minha graça te alegra. A minha graça é suficiente para todo anseio, desejo e inclinação do seu coração. Então agora volte na recomendação do salmista. Confia no Senhor, faz o bem e deleite-se no Senhor. Terceira, entregue o teu caminho ou o seu caminho ao Senhor. Verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Vamos fazer um exercício difícil? Leia o texto comigo. Entregue o seu... Essa expressão tem um gosto amargo na sua boca? Vamos terminar o exercício. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Essa fala entregue que você está lendo no início do verso 5, ela pode ser traduzida como deixar sob a responsabilidade do outro. É como se você tem um fardo e ele diz, tira este fardo de cima de você e deixa esse fardo com o outro. Vou ajudar você a entender melhor. Eu também já fui criança, só que não tinha McLanche feliz. Infelizmente. Ou felizmente, né? Mas no final da década de 1970, meu pai tirou carteira de motorista. Aquele bom e velho metalúrgico, que só andava de bicicleta, comprou um carraço. Carrão. Coisa singular. Ele comprou um Fusca 1969. 2 portas. Você acha que não? Hoje vale uma grana um negócio desse aí, viu? É mais caro que um carro zero. E um bom carro zero. Mas na época não era nada. Um Fusca 1969, motorzinho 1300, deveria ser um carro para 4 pessoas. Às vezes punha criança naquele bagageirozinho que tinha no fundo do carro e vamos embora. Mas meu pai, ele assumiu a ideia de carro novo, vida nova. Carro novo, vida nova. E aí ele e minha mãe sentaram e planejaram uma grande aventura. Passarmos uns dias no litoral paulista. O carro que era para 4, levou 6. 4 adultos, um adolescente e a criança que restava, que era eu. Você vai dizer, mas por que a grande aventura? A aventura era ir para a praia? Não, a aventura é porque meu pai tinha acabado de tirar a carta, o Fusca era 69, nós tínhamos que cruzar a cidade de São Paulo, e ele não sabia como dirigir em Campinas, quanto menos em São Paulo. E aí nós fomos, quando nós entramos em São Paulo, Neca de Pitibiriba. Não é aqui, não é para lá, essa placa fala isso. Naquela época não tinha GPS, Waze, não tinha nada disso. Você que acha que isso sempre existiu, não é assim, a vida já foi outra. E se você é daquela geração, sabe que normalmente acontecia assim. A mulher tinha uma regra. E ela sempre dizia assim para o homem, vocês sabem, para aí, pergunta. Eu sabia que vocês... E você que é homem, sempre respondia o que o meu pai também respondia. Quer dirigir? E depois de muito bater a cabeça, ele enfim se rendeu ao conselho da minha mãe. Parou em um local qualquer, tinha uma perua Kombi, com alguém fazendo algum tipo de serviço. Ele desceu do carro e foi conversar com o motorista da tal da Kombi.
que eu acho que era não sei que ano. Penso num negócio muito velho. E eu só me lembro de olhar meu pai do lado de fora do carro e de repente ele vem, entra no carro e fala assim, está tudo certo. E minha mãe disse assim, está tudo certo o quê? Nós vamos seguir o motorista da Kombi. Olha, eu escrevi um livro, mas ficou faltando algumas partes, alguns anos atrás, sobre esse assunto. Essas crônicas familiares. Nós vamos seguir o motorista da Kombi. Quem é o motorista da Kombi? Eu não sei. Mas ele prometeu que vai deixar a gente na saída para o litoral. Você deve estar achando que isso é uma grande loucura, né? Olha, com 8 anos de idade eu não tinha noção, mas hoje eu penso assim, que loucura que foi aquilo. Mas para nossa surpresa, não é que o motorista da Kombi nos levou até a saída da rodovia que ia para o litoral? E eu me lembro dele saindo para a direita e fazendo assim, ó, com o braço para fora. E meu pai dizendo, agora nós vamos reto. E não deu certo. Pois é, então. Repare você que o salmista fala assim, ó. Entregue, opa. A história foi tão emocionante que até travou meu notebook. Entregue o seu caminho ao Senhor. E como é que você entrega o seu caminho ao Senhor? Como é que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor? Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor só de uma forma. Por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo, que olha para você e lança um desafio dizendo assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Curioso, né? Ao invés de deixar o coração ser alimentado por inveja, nós somos encorajados a confiarmos, nos deleitarmos em alegria em Deus e seguirmos o Senhor. Como se isso já não fosse suficiente, ele sugere para nós ainda assim, olha, descanse no Senhor, verso 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça, ei, você que está doido para ficar colocando a boca no trombone em rede social, não se aborreça com o sucesso dos outros. Não se aborreça com aqueles que maquinam o mal. Essa palavra, descanse, aqui, ela é sinônima de silêncio. E silêncio é um negócio terrível. Hoje não mais. Antigamente você entrava num pronto-socorro no meio da madrugada, incomodava. Na parede dos hospitais tinha uma foto, sempre a mesma, da enfermeira fazendo o quê? O silêncio incomoda. Alguns chegam em casa, têm que ligar a TV. Vivendo a vida urbana, o que incomoda às vezes não é o barulho. O que incomoda é o silêncio. Não incomoda? Mas o salmista sugere: descanse no Senhor. E enquanto você descansa, você aguarda por Ele com paciência. Mas não só aguarde com paciência, com tranquilidade, em paz, mas
Pare de se aborrecer com o sucesso dos outros. Se a gente puder fazer um desfecho aqui, o que chama a minha atenção ao olhar para os versos 1 a 11 do Salmo 37, é perceber que no fim, a ideia do Salmo culmina toda para a cruz do Calvário. Você vai dizer por quê? Porque Jesus, ele confiou no Pai. Jesus, ele se deleitou em Deus, ele entregou o seu caminho e ele descansou em Deus. E Jesus viveu não em inveja, mas ele viveu em mansidão. E o que é mansidão? Que na Bíblia, no Novo Testamento, é sinônima de humildade. O que é esta mansidão? É dizer, eu poderia fazer, eu poderia ser como, mas não faço, não sou. Poderia realizar, mas não vou realizar. Por quê? Porque temo a Deus. Por quê? Porque espero em Deus. Por quê? Porque me alegro em Deus. Por quê? Porque confio em Deus. Por quê? Porque quem guia o meu caminho é Deus. Então eu quero desafiar você neste tempo. Como é que você está vivendo? O que você tem que arrumar de hoje em diante? A inveja é um problema? Te incomoda? Como é que você vai caminhar? Talvez, por que não deixar como boa dica final a expressão do próprio Jesus, que disse assim, felizes mesmo, ou bem-aventurados, são quem? Quem? Que eu disse que é sinônimo de mansidão, que em outras palavras significa poder sob controle. Para você entender, quando Jesus está na cruz, alguém diz a ele assim, não és o Filho de Deus? Desce daí. Não és o Filho de Deus? Manda que os anjos venham te socorrer. Mas Jesus é manso. O manso que entra em Jerusalém montado em um jumentinho. O manso que é rei, mas que tem poder debaixo do seu controle. Que teme a Deus e que vive focado no Senhor e não na sua inveja. Então ele diz, felizes mesmo são os humildes, os mansos no caso, pois eles receberão a terra por herança. E o seu coração? Cuidados. É tempo de pensar em ajustes de hoje em diante. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te glorificamos e nós te bendizemos, Pai amado. O Senhor é bom, maravilhoso, grandioso, mas o nosso coração, por vezes, busca coisas que não têm relação nenhuma com o Senhor. O nosso coração, ó Deus, por vezes está inclinado, ó Deus, a paixões que não têm relação nenhuma com o teu reino. O nosso coração, por vezes, está inclinado, ó Deus, à impiedade e consumido pela inveja. Ah, Senhor, nós precisamos aprender e a depender do Senhor, para que a nossa vida seja sempre direcionada pelo mover do Teu Espírito Santo, pelo desígnio, pela vontade do Senhor, e não pela nossa. Nós queremos dizer somente isso ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então
você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. A vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Paulinha convida todos os membros a participarem de uma Assembleia Geral Ordinária, no dia 5 de fevereiro, às 9 horas da manhã, aqui na igreja. Trataremos de pautas importantes, como a aprovação dos relatórios dos ministérios da igreja, a aprovação do orçamento para 2023 e os relatórios da tesouraria do ano de 2022. A participação de todos os membros é muito importante. Se você puder ficar em pé, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
aquele que se entregou na cruz pela sua vida, pela minha vida. O amor de Deus, nosso Pai, a companhia, consolação do Espírito Santo esteja com você nessa semana, em toda a sua vida, até o dia que Jesus volte. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.